Olá, amigo, amiga, companheiros de caminhada. Sejam bem-vindos ao canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Hoje realizaremos mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Tenha em mãos o seu exemplar do Evangelho e um recipiente com água, que será magnetizada no decorrer do nosso estudo. Mantenha um pensamento tranquilo e no Mestre Jesus. Iniciaremos dentro de alguns instantes. Muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa caravana do Evangelho. E a gente fala que aqui é uma caravana mesmo, porque tem vários corações aqui com a gente, outros que chegarão e todos os outros corações aí que vão nos ver através do canal do YouTube, do Facebook, do CEF, essa casa espírita que nos dá esta oportunidade bendita de externar o Evangelho no lar. E também a gente já aproveita aqui e faz um estudo acerca do tema, um estudo de forma sequencial, para que tenhamos o melhor entendimento dos textos que Kardec ordenou aqui para nós. Então, para nós começarmos o nosso evangelho de hoje, não esqueçam de colocar as suas águas para que sejam fluidificadas durante e ao final do nosso evangelho. Você pode oferecer para os seus familiares, para os seus pets, aguar as plantinhas, fazer o seu alimento. Olha quanta coisa boa a gente pode fazer com a água, né? Então, para nós começarmos, eu trouxe aqui uma pequena leitura, porque hoje o nosso texto está um pouquinho grande, que vai falar sobre orgulho e a humildade, e a mensagem chama Ação, é de Emmanuel. Ante o bem a fazer, não digas impossível. No amparo aos semelhantes, não fale, nada sou. Estende as mãos e serve. O céu te escuta e vê. Lembra a tomada humilde comunicando a luz. Faze o melhor que possas e o melhor surgirá. Deus é auxílio em ti. Age e funcionarás. Gerson? Ah, não, eu vou fazer a prece, né? Desculpa. A prece. Então, assim, convido todos que aqui estão presentes e a todos que vão ver o vídeo posteriormente, que neste momento, se sentir confortável, possamos fechar os nossos olhos e se conectar, agradecendo a todo a nossa espiritualidade amiga pela oportunidade de estarmos aqui, aos nossos anjos guardiães. E assim, vamos agradecendo a nossa Mãe Maria, a Nossa Senhora, ela que nos cobre com seu manto azul de luz todos os dias. Vamos agradecendo, Mãe Maria, pelo seu amor, pelo seu carinho. E assim, Mãe Maria, chegamos até o seu Filho, nosso Mestre Jesus, aonde agradecemos por todos os seus exemplos, as suas ações. E pedimos humildemente, Mestre Jesus, nos auxilie no nosso evangelho de hoje, acerca do entendimento e das nossas reflexões acerca do tema. E assim, Mestre, chegamos até Deus, nosso Pai, inteligência suprema, Criador de todas as coisas. Obrigada, Deus, pelo dom da vida, por essa oportunidade terrena. E agradecidos que somos, fazemos a prece que Jesus Cristo nos ensinou. Pai, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal.
Que assim seja, graças a Deus. Então vamos para a nossa leitura, Gerson. Vamos. Instruções dos Espíritos, o orgulho e a humildade. Lacordaire, Constantina, em 1863. Que a paz do Senhor esteja convosco, meus caros amigos. Venho até vós para encorajar-vos a seguir o bom caminho. Aos pobres espíritos que, antigamente, habitavam a terra, Deus dá a missão de vir esclarecer-vos. Bendita seja a graça que Ele nos concede de podermos ajudar o vosso aperfeiçoamento. Que o Espírito Santo me ilumine, torne minhas palavras compreensíveis e que me conceda a graça de colocá-las ao alcance de todos. Todos vós, encarnados, que estáis sob julgo da dor e buscai a luz, que a vontade de Deus me favoreça para fazê-la resplandecer aos vossos olhos. A humildade é uma virtude bem esquecida entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dados são bem pouco seguidos. Entretanto, sem humildade, podeis ser caridosos para com vosso próximo? Ah, não, pois esse sentimento nivela os homens, mostra-lhes que são irmãos, que devem ajudar-se mutuamente e os leva ao bem. Sem a humildade, enfeitai-vos de virtudes que não tendes, como se estivesseis usando uma vestimenta para esconder as deformidades do corpo. Lembrai-vos daquele que vos salva, lembrai-vos da sua humildade, que o fez tão grande e o elevou acima de todos os profetas. O orgulho é terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometeu o reino dos céus aos mais pobres, é porque os grandes da terra imaginavam que os títulos e as riquezas eram as recompensas de seus méritos e que a sua essência era mais pura que a do pobre. Acreditavam que essas coisas lhes eram devidas. E é por isso que, quando Deus as retira, acusam-no de injustiça. Ah, irrisão e cegueira! Deus vos distingue pelo corpo? O corpo do pobre não é o mesmo do que o do rico? O Criador fez duas espécies de homens? Tudo quando Deus fez é grande e sábio. Não lhe atribuais as ideias concebidas por vossos cérebros orgulhosos. Rico, enquanto dormes em teus aposentos faustosos, ao abrigo do frio, não sabes quantos milhares de irmãos iguais a ti jazem na miséria? O infeliz que sofre com a fome não é teu igual? A essas palavras, o teu orgulho se revolta. Bem sei. Tu consentirás em lhe dar a esmola, mas em apertar-lhe fraternalmente a mão, jamais. O que dizes tu? Eu, nascido de sangue nobre, importante na terra, serei igual a esse miserável que anda em trapos? Vã utopia desses pretensos filósofos. Se fôssemos iguais, por que Deus o colocaria tão baixo e a mim tão alto? É verdade que vossas roupas não são nada iguais, mas se vos despirdes a ambos, que diferença haveria entre vós? A nobreza do sangue, dirás. Mas a química nada encontrou de diferente entre o sangue do nobre e do plebeu, entre o do senhor e o do escravo. Quem te disse que tu também não fosses miseráveis e infeliz como ele? Que também não pedistes esmolas? Que não a pedirás um dia a esse mesmo que desprezas hoje? As riquezas são por acaso eternas? Elas não acabam com o corpo envoltório perecível do espírito? Ah, lança um olhar de humildade sobre ti mesmo. Lança, enfim, teus olhos sobre a realidade das coisas desse mundo, sobre o que constitui a grandeza e a humilhação no outro.
Pensa que a morte não te poupará mais do que os outros, que teus títulos não te preservarão dela, que te pode ferir amanhã, hoje, dentro de 1 hora, e se ainda te sepultas em teu orgulho, então eu te lamento, pois serás digno de piedade. Orgulhosos, o que fostes antes de serdes nobres e poderosos, talvez estivesseis em situação mais modesta que o último de vossos servos. Curvai, pois, vossas frontes altivas. Deus as pode rebaixar no momento em que mais as elevardes. Todos os homens são iguais na balança divina, somente as virtudes os distinguem aos olhos do Senhor. Todos os espíritos são de uma mesma essência, e todos os corpos foram formados de uma mesma massa. Vossos títulos e vossos nomes não os modificam, ao contrário, ficam no túmulo. Não são eles que dão a felicidade prometida aos eleitos. A caridade e a humildade são os seus títulos de nobreza. Pobre criatura, tu és mãe, teus filhos sofrem, têm frio, têm fome. Vais, curvada ao peso de tua cruz, humilhar-te para conseguir um pedaço de pão. Eu me inclino diante de ti. Como és nobremente santa e grande aos seus olhos. Espera e ora, a felicidade ainda não é desse mundo. Aos pobres oprimidos e confiantes nele, Deus concede o reino dos céus. E tu, que és moça, pobre, filha devotada ao trabalho, entregue às privações, por que esses tristes pensamentos? Por que chorar? Que seu olhar se eleve, piedoso e sereno até Deus. As pequenas aves que dá o alimento, tenha confiança nele, que não te abandonará. O ruído das festas, dos prazeres mundanos, faz bater o teu coração. Tu gostarias também de enfeitar a cabeça com flores e misturar-te aos felizes da terra. Dizes que poderias, como essas mulheres, que vês passar estouvadas e sorridentes, ser rica também. Cala-te, filha. Se soubesses quantas lágrimas e dores sem conta estão ocultas sob estas roupas bordadas, quantos soluços sufocados sob o ruído dessa orquestra feliz, preferirias teu humilde recanto e a tua pobreza. Permaneça pura aos olhos de Deus, se não quiseres que teu anjo guardião volte para ele, ocultando o rosto sob as asas brancas, e te deixe com o remorso, sem guia, sem apoio, neste mundo onde estarias perdida, esperando para ser punida no outro. E todos vós que sofreis as injustiças dos homens, sede indulgentes, para que as faltas de vossos irmãos, lembrando que também não estáis sem máculas. Isso é caridade, mas é também humildade. Se sofrerdes com calúnias, curvai a frente sob esta prova. Que vos importa as calúnias do mundo? Se vossa conduta é pura, Deus não pode vos compensar? Suportar com coragem as humilhações dos homens é ser humilde e reconhecer que só Deus é grande e poderoso. Meu Deus, será preciso que o Cristo venha uma segunda vez na terra para ensinar aos homens as tuas leis, por eles esquecidas? Deverá ele expulsar ainda os vendilhões do templo que maculam a tua casa, esse recinto de orações? E, quem sabe, homens, se Deus vos concedesse essa graça, talvez o renegasseis como outrora. Vós o chamaríeis de blasfemo, por vir abater o orgulho dos fariseus modernos. Talvez ainda o faríeis recomeçar o caminho do Gólgota. Quando Moisés recebeu os mandamentos
da lei de Deus no Monte Sinai, o povo de Israel, entregue a si mesmo, abandonou o verdadeiro Deus. Homens e mulheres entregaram o seu ouro e suas joias para a fabricação de um ídolo que eles adoraram. Homens civilizados, fazeis, no entanto, como eles. O Cristo vos deixou a sua doutrina, vos deu exemplo de todas as virtudes, mas abandonastes exemplos e preceitos. Cada um de vós, carregando as suas paixões, fabricou um Deus de acordo com a sua vontade. Para uns, terrível e sanguinário, para outros, indiferente com os interesses do mundo. O Deus que fizestes é ainda o bezerro de ouro que cada um apropria ao seu gosto e às suas ideias. Despertai, meus irmãos, meus amigos, que a vossos espíritos vos toque o coração. Sede generosos e caridosos, sem ostentação, ou seja, fazei o bem com humildade, que cada um vá demolindo pouco a pouco os altares erguidos ao orgulho. Numa palavra, sedes verdadeiros cristãos, e atingireis o reino da verdade. Não duvideis mais da bondade de Deus, já que ele vos envia tantas provas. Vimos preparar os caminhos para a realização das profecias. Quando o Senhor vos der uma manifestação mais contundente de sua clemência, que o enviado celeste vos encontre reunidos numa grande família, que os vossos corações, doces e humildes, sejam dignos de ouvir a palavra divina que ele virá vos trazer, que o eleito encontre somente palmas colocadas em sua estrada, pelo vosso retorno ao bem, à caridade, à fraternidade, e então vosso mundo se tornará o paraíso terreno. Mas se permanecerdes insensíveis à voz dos Espíritos, enviados para purificar e renovar a vossa sociedade civilizada e rica em ciência, e não obstante tão pobre em bons sentimentos, nada nos restará senão chorar e lamentar pela vossa sorte. Mas não, assim não será. Voltai-vos a Deus, vosso Pai, e então todos nós que trabalhamos para a realização de Sua vontade, entoaremos o cântico de agradecimento ao Senhor por Sua inesgotável bondade e para glorificá-lo por todos os séculos. Assim seja. Lindo esse texto de Lacordaire. A gente já até falou em outro encontro um pouquinho sobre ele, mas ele tem até um nome grande, ele chama Jean-Baptiste Henri Dominique Lacordaire. Ele nasceu em 1802 em Dijon, na França, e faleceu em 1861. Interessante que ele já começa esse texto falando do orgulho e da humildade, ele já vai pedindo o amparo todo espiritual para que sua palavra seja compreensível para todos nós que vamos ler, que vamos estudar. Então, Kardec ele foi tão sábio em colocar esse texto desse espírito aqui no capítulo 7, que é os bem-aventurados, os pobres de espírito, porque nós já vimos que os pobres de espírito são os humildes. E olha a humildade desse espírito que veio aqui trazer para nós. Então, ele se preocupou, ele pediu todo esse amparo, porque realmente ele fala aqui que a humildade, ela ainda é muito esquecida entre os homens, e que sem ela, como é que a gente pode ser caridoso sem a humildade? Então, ele fala também, aqui nos aponta, dos grandes homens que passaram pela terra e que deixaram seus exemplos, assim como... Vai voltar. Travou. Tá travado, Meire. Caímos e voltamos. Desculpa aí, gente. Não sei o que aconteceu aqui. Estão me ouvindo? Sim. Então, ele fala que tem muita gente, sim,
que faz a caridade, aquela caridade financeira, material, mas que essa caridade, ela é a mais fácil de fazer. É aquilo que se dá. Então, ele fala que muitos ricos, quando eles se dirigem aí, ele se dirigiu a todas as pessoas, mas quando ele se dirige aos ricos, para que realmente faça essa reflexão e tome esse cuidado, porque a probabilidade de ser orgulhoso é maior diante do poder, diante da riqueza. Então, fazer a caridade, como por exemplo, o rico, ele pode pegar aquela doação e mandar entregar. Tipo, eu fiz a minha parte. Mas se ele pegar aquilo e for entregar com um sorriso no rosto, com alegria, né? Olhar no olho da pessoa que está recebendo, então é diferente. É isso que ele vem aqui nos apontar, a diferença de você dar e você ofertar essa caridade. Que a caridade realmente ela vem acompanhada daquela, daquele amor, daquela alegria de fazer aquele bem. E também, gente, tem a caridade material, financeira, e tem a caridade também moral, aquela que onde a gente para, a gente ouve, a gente dá aquele tempinho para aquela pessoa externar os seus problemas, dá todos os ouvidos, né? Uma boa palavra, uma boa ajuda. Quando você pode fazer uma janta, um almoço, fazer um lanche, né? Quando a pessoa está com problemas, porque quando as pessoas estão com problemas, por vezes elas não cuidam muito da alimentação. Então, eu vou fazer um almoço para você. Então, olha só, ofertar com alegria. Então, realmente, aqui nesse texto, ele fala que o orgulho é o adversário da humildade. E também, gente, ele fala que ele dá esse alerta para os ricos, que tudo que a gente tem aqui é transitório. O que Deus dá, Deus tira. Então, mas a gente também, e ele fala aqui com os humildes, com aqueles menos favorecidos, ele também fala para que tenhamos aí a compreensão para esses que têm mais coisas materiais, têm mais dinheiro, têm mais poder, para que a gente não alimente esse ódio, que a gente não alimente nenhum rancor, porque cada um aí vai estar no seu grau evolutivo. Então, ele fala que para a gente não julgar, é isso que ele quer, que para a gente não julgue, porque, gente, tanto rico quanto pobre, todos nós somos filhos de Deus, todos nós sofremos, todos nós temos dores, nenhum aí é diferente do outro. Se a gente analisar em família rica, quantos aí também não têm estados de perturbações mentais, não tem suicídios cometidos? Então a gente vê que também eles travam as suas lutas. Então não adianta falar aquela história, né? O dinheiro compra felicidade, será? Hã? Então, esse espírito realmente ele vem aqui nos chamar para que sejamos caridosos e generosos e caminhando com a humildade, porque assim a gente vai conseguir tanto o nosso progresso como o progresso da humanidade, do mundo. A gente vai auxiliar aí o mundo, né? Suzelene, eu vi que você abriu seu microfone, pode falar. Então, esse espírito, né? Quanta humildade para nos preparar, como ele inicia na humildade mesmo dele, né? Então, os pobres de espíritos que ele coloca, né? Da antiguidade vindo dar esse alerta. O que ele nos alerta, gente? O importante é a nossa essência, o importante é o nosso espírito. Mais uma vez, não é a carcaça, não existe sangue azul, não existe sangue nobre.
o sangue é igual, biologicamente já foi comprovado, né? Então, ele nos alerta que, quanto a humildade em fazer a caridade a quem quer que seja, né? Você dando a mão a um pedinte não vai te contaminar como eles pensam, né? É um gesto de amor, é um gesto de caridade. Então, é um texto longo, né? Onde ele fala o tempo todo da humildade e do orgulho, prevalecendo a essência do ser, né? Muito mais do que o ter, porque o ter é provisório, ter vamos deixar aqui, mas a nossa essência vamos levar, sendo aqui na Terra rico ou pobre. Então, o pobre de espírito a gente encontra no rico também. Muitos ricos são pobres de espíritos porque praticam, né? A humildade, a caridade. E muitos pobres, né? Pela inveja, pela invejar o rico, né? Acaba sendo, não é o pobre de espírito, é uma pessoa que tem muito ainda para aprender. Ele coloca o exemplo da jovenzinha, né, que tem aquela vontade, né, de ir às festas, de ter os vestidos ricos, bonitos, bordados, né? E ele coloca, como você lembrou bem, né, o rico também tem muitos problemas, né? Quantos suicídios, quantas separações, quantas provas, quantas expiações o rico também tem. Muito mais, eu acho que até o pobre, né? Porque o material, né? Acaba gerando aquele apego excessivo, né? Então, é uma prova muito grande que ele vai passar. Deixa a Cleide falar. Não é. Fechou, Cleide, fechou o microfone. Só para exemplificar o que vocês falaram, né? Que tem uma historinha, até de evangelização espírita. Vocês devem conhecer do nome, a criança se chama Hilda. Vou resumir, porque vocês já devem conhecer, mas diz muito sobre o que a gente está falando hoje, né? Principalmente sobre o que a Meire e a Suzy falou. É uma criança, ela era de uma família abastada, aí sempre chegava uma criança lá vendendo doces na casa dela, e ela ridicularizava a criança, né? Ai, sai daqui, só bruxa dos doces, né? Que não sei o quê, eu não vou querer esse doce, não. E a mãe dela ensinava ela, não faça isso, minha filha, essa criança precisa de vender, né? Trata ela bem. E aí ela não aceitava os conselhos da mãe nem do pai, né? Mas a mãe a tratava a criança que estava vendendo doce bem, elogiava os doces, comprava. Aí, depois de um certo tempo, o pai da criança rica adoeceu, perderam tudo, o dinheiro, a mãe ficou doente, e a menina vendo que a família perdeu tudo, e ela queria ajudar a mãe. Aí ela teve um sonho. O pai dela veio em sonho e falou: vai trabalhar, minha filha, vai trabalhar para ajudar sua mãe. E aí ela acordou com essa mensagem na cabeça, foi fazer doce de leite, estou resumindo, gente, foi fazer doce de leite e foi vender na rua. Aí foi humilhada por algumas crianças, né, que chamavam ela também de bruxa dos doces. Outras pessoas, comovidas com a atitude dela, vendo que ela estava vendendo, compravam, e ela percebia que as pessoas compravam só para ajudá-la, e ela ficava comovida com a atitude das pessoas, né, da boa atitude, e ela bateu numa casa, numa casa simples, mas quem atendeu ela? A menina, bem vestida, muito educada,
atendeu ela, cumprimentou, elogiou os doces dela, lembrou, mas não comentou nada sobre os anos atrás, elogiou os doces dela e falou que toda vez que ela passasse lá, ela iria comprar os doces, comprou todos os doces que ela tinha na cesta aquele dia. Ela também lembrou que ela maltratava aquela moça e ela se arrependeu de tudo que ela fez. E a moça que tinha sido humilhada, ela lembrou também, mas ela revidou de outra forma, né? Tratando ela bem, mostrando, né, a humildade. É uma história linda, é longa, é uma história linda, ela é usada na evangelização espírita. Alguns de vocês devem conhecer, mas ela é uma história que ensina muito, muito, muito. E tem tudo a ver com o que esse espírito maravilhoso e humilde veio trazer para a gente hoje, né? Ó, até o Noah tá batendo palma, ó, para a história. Muito É obrigada, usada para a Cleide. evangelização das crianças. Muito obrigada, linda, linda, e caiu perfeitamente aqui. E a gente tem 3 minutinhos, Suzele. Olha como rendeu, gente. Obrigada, Suzele. Você faz a nossa prece final? Então, nesse momento, vamos doar aquilo que temos de melhor em nós. Todo o nosso amor, toda a nossa luz, em formas de vibrações, vibrando pelo planeta Terra, por todos os países, principalmente os que estão em guerras, em desastres naturais, vibrando pelo nosso Brasil, todos os estados, todas as cidades, todos os bairros, vibrando intensamente pelo nosso país, vibrando pelos nossos enfermos, pelos doentes da alma, do corpo, aqueles em seus leitos de dores, vibrando pelos seus familiares, pelo pessoal da saúde, vibrando por aquele que não tem lar, aqueles que estão na rua, presos em seus vícios, nas drogas, nas bebidas, ou estão na rua porque perderam tudo, vibrando intensamente por eles, vibrando por todos os lares do mundo, principalmente os lares em desarmonia, vibrando pelos lares dos nossos amigos, dos que se dizem inimigos, dos nossos parentes, vibrando pelos nossos familiares desencarnados, vibrando intensamente por onde, no local em que estamos, nas nossas casas ao redor, vibrando nesse momento intensamente por aquela pessoa que não sai da nossa mente. E nesse momento, pedindo a Jesus que adentre ao nosso lar, abençoando a todos que estão no nosso lar, os nossos animais, as nossas plantas, pedindo que nesse momento seja magnetizado as nossas águas e sejam colocados os lenitivos, os remédios necessários a cada um de nós, e pedindo humildemente, com muita humildade, que possamos vibrar por nós mesmos, pela nossa saúde física, mental, espiritual e emocional. Que assim seja, agradecendo a toda a espiritualidade, aos nossos anjos de guarda, a todos que fizeram o evangelho conosco, prometendo voltar na próxima quinta-feira, às 8h30. Que assim seja.